Então, vamos lá. Eu vou mandar esse material para vocês via sala do aluno. E é preciso que você tenha uma boa tutorial. E depois nós voltar já com a parte de anatomia, posicionamento, né? Para caninos. Depois nós vamos ver se nós conseguimos também passar os de felinos e nós vamos assim, vamos trocando de animal até nós podemos chegar a um resultado positivo aí dessas aulas que ficarem a ver, na verdade, né? Então, qualquer dúvida, vocês me informem. Eu espero que vocês tenham feito as avaliações no sistema. Conseguiram fazer? Todos fizeram as avaliações no sistema? Sim. Eu fiz. Sim. Deu algum problema Sim. na hora de realizar a avaliação? Sim. Professor, Que A de problema? veterinária deu. Eu fiz e ela estava dando como errado, sendo que as questões estavam certas. Mas aí depois eu refiz e deu certo. Sim, o processo de nota deu correto? não, professor, o meu eu refiz a de tópicos e a nota não substituiu no sistema ainda. Ficou a nota antiga que eu tinha feito a primeira prova. Sim, porque assim, eu recebi algumas reclamações que o aluno ficou, por exemplo, prova de física. Fazia a prova e sempre dava a mesma nota. A pessoa fez já 30 vezes a mesma avaliação e dava sempre 1,6. Sempre 1,6, né? E até que depois, o máximo que o pessoal conseguiu chegar foi 6,4, acho, se não me engano, isso aí. E aí, na dúvida que eu fui lá e eu fiz a prova. E aí eu percebi que realmente era isso. Por mais que você acertasse todas as questões, ele dava 6,4. Então, assim, e tinha, assim, questões erradas, né, na avaliação. Eu não sei qual foi o processo, se o processo foi alguém da instituição que lançou essas notas, ou foi o próprio pessoal que, sei lá, que lançou, é o professor que lançou errado. Eu acho difícil o professor ter lançado errado, porque foi a Juliana que fez a prova de física, né, para os alunos, e ela não ia cometer erros tão grotescos assim, né? Ia ficar mais... Eu fiz, aí eu vi que não só chegava a 6,4, daí eu refiz até dar 8. Mas deu umas 10 vezes eu tive que tentar fazer para 8. E quando que vão acrescentar os 2 pontos? Luciana, não me faça pergunta difícil, eu não sei, Luciana. Vamos aguardar. Vamos aguardar, ver qual que vai ser a posição aí no sistema referente a isso aí, tá? Tá. Tranquilo? Pessoal, como nós só temos uma aula hoje, e alguns dos colegas ainda vão chegar depois, eu não sei como é que vai ser feito aí, nós vamos direto aos pontos mais abrangentes. Eu vou enviar esse material para vocês, depois nós começamos com as técnicas novamente, tudo bem? Então, hoje era para nós entrarmos numa aula mais cedo, não foi possível, a secretaria nem me passou nenhuma resposta ainda, e além disso tinha uma pseudo-aula aí com Reunião, muito obrigado, reunião com o reitor, e que não aconteceu, apareceu todo mundo, ele não. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí a imagem, não é isso? Estão vendo aí o cachorro aí na tela de vocês, correto? Então, vamos lá, pessoas. Tudo que nós temos dentro da parte de radiologia, tanto para humanos quanto para animais, são muito próximos, muito parecidos, inclusive, à anatomia, tá? Então, nós temos escápula, o animal tem escápula. Nós temos tíbia e fíbula, o animal também tem. Nós temos mandíbula, maxila. Então, forame infraorbitário, forame supraorbitário, todo esse processo que os caninos têm, nós também temos, tá? Então, qual é a nossa grande dificuldade? Na verdade, a nossa dificuldade é saber onde vão ser as incidências dos raios, onde estão mais próximas as estruturas e qual vai ser o posicionamento que nós vamos realizar para esse animal. Evidentemente que para tudo isso existe um processo de contenção. Por exemplo, quando é um cão de pequeno porte, que na verdade a maioria dos cães são de pequeno porte, a quantidade de cães de grande porte são uma quantidade mais ínfima,
você consegue manipulá-lo facilmente, né? Então, você vai lá, faz o procedimento, estende as patas dianteiras e traseiras do animal, coloca ele em decúbito lateral, coloca ele em decúbito ventral, e você tem um manuseio melhor desse animal, mesmo sendo individual ou você tendo um auxiliar. Via de regra, no raio-x convencional veterinário, você sempre vai ter alguém que lhe auxilie para realizar esses posicionamentos. É muito difícil você fazer um posicionamento sozinho, a não ser que seja um animal manso e que possa você realizar o exame de membros superiores e inferiores. O comportamento de cada animal vai variar muito com a situação que ele está presenciando, que ele está passando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós adotamos aqui em casa uma cachorrinha muito raquítica, ela tinha sido jogada dentro do Cará, dentro do rio, e a vizinha resgatou, pegou ela de lá e queria alguém, porque ela não tinha como cuidar. Ela veio parar aqui em casa. Um animal muito frágil, só tinha pele e costela. E eu fiquei com dó do animal, né, como sempre, e aí acabamos acolhendo. Todo mundo achou que o animal era um animal de pequeno porte. Por causa, como ele estava raquítico, desnutrido, a ideia foi que ele fosse um chihuahua, para você ter uma ideia, um animal bem frágil. Tudo bem, começamos a alimentar, demos as vitaminas, demos os vermicidas para ele, para ela, e depois eu levei até o veterinário, o veterinário olhou e falou assim, não, isso aí é filhote de labrador. Olha só. Eu falei, nossa, mas como de labrador? Ele veio tão minúsculo. Falou, jogaram ele dentro do rio quando ele tinha 1 mês de vida. Então, foi de um resgate. Hoje, ela está o dobro do tamanho da cachorra que eu já tinha anteriormente aqui. E quando o meu filho nasceu, nós também adotamos uma cachorrinha para ele. Ela está o dobro do tamanho, né? Evidentemente que já é outro animal, já tem porte e tudo mais. Para lidar com uma que é porte pequeno, você lida facilmente. Para lidar com outra, você não consegue. Precisa de 2 pessoas para fazer contenção, porque é um animal de grande porte. Só que, assim que ela chegou aqui, a babá do Caleb abriu a porta da sala e ela estava atrás da porta, quebrou um dos dedos dela, da pata. E assim, arrancou a unha, sangrou pra caramba, ela se escondeu atrás das cadeiras. Quando eu cheguei à noite, ela correu para mim com a pata levantada, mostrando que a pata dela estava machucada. Para você ver, eu fiquei impressionadíssimo, porque eu nunca tinha visto isso, o instinto do animal mostrar que ela estava ferida, né? Para que ela fosse cuidada, para que ela fosse tratada. Então, para contenção, geralmente quando é um animal de grande porte ou de médio porte, um animal que não é muito sociável com os outros, o tutor vai participar desse processo de imagem. O tutor participa desse processo de imagem. Por que isso? Para evitar que você anestesie o animal, né? Evitar que tenha que colocar o animal no oxigênio, evitar uma série de outros problemas que o processo anestésico pode provocar. Então, o tutor vai lá e acaba anestesiando. Existem outros suportes? Claro, existe focinheira, existe retentor, existe fita, existe uma série de outros procedimentos. Mas isso geralmente, assim como no raio-x convencional para humanos, nós procuramos fazer com que seja o menos traumático possível. Certo? Então, vamos supor que você leve o seu filho, o seu bebê lá para fazer uma radiografia qualquer dentro do hospital. Quem vai fazer a contenção dessa criança? Geralmente são os pais, ou a pessoa que ela tem confiança, que levou ela até o hospital, levou ela até a clínica para que isso ocorra. Na veterinária, não é diferente esse processo. Só um minuto. Não é diferente esse processo, né? Então, o que ocorre? Nós vamos tratar da mesma forma como se nós fôssemos tratar em humanos. É lógico, há procedimentos que são diferentes, mas o conceito básico de humanidade tem que ser mantida, ainda que tenha que ser feita num animal, tá?
Isso vale para qualquer tipo de animal, para qualquer um, tá? Outro exemplo que eu posso dar, nós tivemos uma vez um papagaio. O papagaio tem muita incidência de pneumonia. O papagaio, geralmente, quando ele se apega a uma pessoa, você pode fazer o que quiser com ele, pegar ele na mão, colocar ele de perna para cima, você pode fazer o que você quiser com o papagaio, mas com uma pessoa estranha, ele é completamente agressivo, né? Então, mesmo ferido, com a pessoa que geralmente cuida dele, ele vai demonstrar mais afeição, porque ele se sente seguro. Então, mostrar segurança na hora de você realizar o exame é o principal. Nós já radiografamos aqui em Lages um leão-baio, que foi pego, nós fomos até a universidade radiografar. Em São Paulo, nós já radiografamos lá a boca de um leão africano, que estava fazendo uma prótese dentária para ele. Então, nós fomos lá, anestesiamos o animal. É fantástico, todos esses procedimentos são fantásticos, mas para cada qual existe a sua especificação. Então, nós temos aqui um animal, colocamos aqui um canino, né? E esse animal, ele vai ter os seus pontos de referências principais. Então, toda a parte dele, que é a parte dorsal, foi pontuada para que nós nos adaptemos a como realizar essa incidência nesse animal, onde vai ser incidido o raio central, onde ele vai se projetar, e assim por diante. Então, nós temos algumas regiões topográficas aqui, ó. Regiões topográficas do cão. Aspecto lateral esquerdo, regiões caninas, regiões faciais, regiões do pescoço, região dorsal, região lateral do pescoço e assim por diante, tá? Alguns animais, geralmente o que mais ocorre são fraturas de membros anteriores e posteriores, né? E também de mandíbula. O animal, quando quebra a mandíbula, se ele tiver condições de passar por um procedimento cirúrgico, é colocado um pino, uma prótese, da mesma forma que é colocada no ser humano. Se caso isso não ocorra, não der para se fazer um procedimento cirúrgico, esse animal vai ter que ser sacrificado, tá? Então, esse tipo de postura em relação aos animais também mudou bastante nos últimos anos. Por exemplo, antigamente, se você levasse qualquer animal no veterinário, o cara chegava lá, eu quero sacrificar esse animal porque, ele, sei lá, tá velho. O cara ia lá e aplicava injeção, sacrificava. Hoje não, hoje existe um conceito geral que deve ser seguido. Por que você quer sacrificar esse animal? Ele tem alguma doença progressiva? Por exemplo, hoje não se sacrifica mais animal que tenha tumores periféricos. Então, o cachorro geralmente tem um tumor, né, na região do pescoço, você não pode sacrificar esse animal por causa desse tumor. Algumas raças têm esse tumor com bastante frequência, né? Então, eu não vou sacrificar esse animal por causa desse tumor, eu tenho que fazer o tratamento dele. Então, geralmente, animais que são tratados assim, são qual o tipo de patologia? Irreversíveis ou patologias que comprometem a sua alimentação de forma geral. Cegueira, por exemplo, né? O animal já está muito velho, ficou cego, né? Não tem mais condições de fazer alimentação sozinho. Então, virou, na verdade, assim, um problema para ele mesmo, tem problema de estômago, aí sim é avaliado tudo isso, e aí então o animal é sacrificado, né? Do contrário, isso não ocorre, não é tão simples assim, tá? Essa parte das regiões, 7ª região, que é a parte dorsal, 8ª região, que é a parte lombar, todas essas regiões aqui, 18ª região, que é a região da parte torácica, todo esse processo, ele tem que ser avaliado. Por exemplo, vou dar uma vacina num animal. Você pode dar vacina aqui na região 3, que é a região do pescoço, ou aqui na região 14, que é a região da parte lombar. Eu já vi gente aplicar aqui, ó, na lateral, ou então aqui, ó, na parte 15, na musculatura. Inclusive, eu levei minha cachorra numa veterinária e eu vi ele fazendo esse procedimento. Eu até questionei, esse procedimento é errado. Eu não posso fazer esse tipo de procedimento. Eu não posso pegar um animal e aplicar a vacina em qualquer região do corpo dele, né? É a mesma coisa que o ser humano. Eu não posso pegar uma vacina e aplicar no seu pescoço, aplicar na sua perna. Não, eu tenho que colocar a vacina na região
adequada, para que eu não tenha problemas posteriores e esse material que eu injetei tenha realmente a sua finalidade de proteção, tá? Depois disso, nós temos toda a parte óssea. A parte óssea dos animais ficou um pouquinho pequeno nessa imagem, eu vou ver se eu amplio um pouco mais aqui. Ó. Eu vou ter principalmente a região do crânio da face, com seus forames, mandíbula, né, maxila, a escápula. Nós vamos estudar primeiramente a região da cabeça. Então, nós vamos começar como se nós estivéssemos estudando o corpo humano. Nós vamos falar de cabeça, coluna, e depois nós vamos falar de parte de órgãos e membros inferiores. Membros inferiores para animal é simples, conforme nós estudamos membros inferiores e superiores para os humanos, nós também estudamos para o animal. O que muda? O posicionamento no qual eu vou projetar essa radiação, e essa radiação vai ser absorvida, tá? Então, eu vou ter minhas vértebras torácicas, vou ter vértebras lombares, vou ter vértebras de processos sacrais, e aqui a parte posterior, onde eu vou ter o acetábulo, onde vai estar a região do fêmur e assim por diante. Não muda muita coisa, tá? Animal tem patela? Tem patela. Ó, a região da patela aqui, ó. Tá? Não muda muita coisa, não. Quando eu for visualizar ele da parte inferior-superior, da parte de baixo para a parte superior costal, que é a parte de cima, onde fica a coluna vertebral, esse é um posicionamento que geralmente 99% dos animais dormem assim, não sei de vocês, mas os meus só dormem assim. Isso indica que ele tem completa segurança do ambiente que ele está. Quando o cão não tem essa segurança, geralmente ele vai dormir embolado, protegendo os órgãos vitais dele. Mas quando ele tem segurança no ambiente que ele está, ele vai dormir assim, ó, com a barriga para cima, as patas abertas, o pescoço à mostra, né? Todas as regiões vitais dele vão estar completamente relaxadas e ele vai estar exposto, né? E nesse posicionamento aqui, com qualquer animal que você tem em casa, você consegue estudar a palpação e colocar a mão nas regiões essenciais, incluindo o processo chifoide, e aí conseguindo fazer toda a palpação das vértebras dele. Para quem tem animal, geralmente é importante, não só para o bem-estar dele, mas por prevenção. Pegar o animal de vez em quando, fazer uma palpação na parte abdominal dele para ver se não tem nenhum nódulo se desenvolvendo, tá? Por quê? Animal, gente, dá problema sim, dependendo da raça, e muitos, né? Não é qualquer pessoa, hoje em dia, que tem capacidade de ser um tutor. Antigamente, nós usávamos a expressão dono. Não existe mais isso. Ninguém pode ser dono de outro ser vivo. Você é um tutor. Tanto que, se você for acusado de maus tratos a qualquer tipo de animal, você corre o risco de ser preso, tá? E são fianças salgadas. São fianças salgadas. Por mais que nós queiramos ou não, existe ainda muita discriminação referente a muitas coisas direcionadas a animais, e principalmente aqui no município de Lages. Teve uma lei agora, há um tempo atrás, que é proibido animal de tração na cidade. Ficaram sabendo disso? Eu não posso mais colocar um cavalo carregando uma carroça. Eu tenho que arrumar um outro meio de transporte, não posso estar utilizando o animal. Sem falar que para eu transitar com esse animal na cidade, caso seja necessário, eu tenho que ter toda uma documentação. O animal passa por uma vistoria anual para regulamentar essa documentação, para colocar a vacinação em dia, e quem é forte nesse ponto para animais de grande porte é o CAV. Quando tem aquelas, como que eu chamo isso? Cavalgada aqui na cidade, você vai se inscrever para participar da cavalgada, o seu animal tem que ter documentação por escrita, que ele pode fazer essa cavalgada, quer dizer, é diferenciado em relação a todo esse suporte aí, tá? Então, região do abdômen umbilical, né, região caudal e todas as demais regiões. O que eu preciso que vocês façam? Que observem essas regiões no material que eu vou enviar para vocês
para que nós possamos depois continuar com técnicas de posicionamento, falando um pouquinho mais sobre essas regiões, onde vai incidir o raio e onde esse raio vai acabar se projetando. Dúvidas até aqui? Bem tranquilo, né? Então, assim, ó, vou ter nessa imagem aqui, que é uma imagem de mapeamento, porção do ápice cranial, eu vou ter aqui o coração, cúpula diafragmática, ápice cardíaco, fígado, toda a parte intestinal do animal, rim esquerdo, rim direito, outra coisa. Falando em rim. Se é felino, ele tem muito mais chances de ter patologias renais. Da mesma proporção que geralmente um canino tem tumores, felino tem patologia renal, né? Vocês já ouviram falar que dependendo da raça do animal, eu tenho que dar um determinado tipo de ração para ele? Eu não posso alimentá-lo com a mesma comida que os seres humanos acabam comendo? Por quê? Excesso de gordura, sal, salitre, tudo isso o animal vai absorver e vai provocar problemas renais nele. Então, quanto menor o porte do animal, mais será a sobrevida dele. Então, um animal de pequeno porte, ele vai viver em média aí 13, 14 anos, se ele for bem tratado. Um animal de grande porte, ele vai chegar a 9, 10, talvez 11 anos, se ele for bem tratado também. Tá? Porque animais que não têm uma regulação na alimentação, são alimentados de forma esporádica ou não têm uma rotina dentro da alimentação deles, têm tendência a ficar patologicamente, evidentemente, mais expostos. Tá? Então, existe todo um procedimento. Quando vocês viram zoonoses, passaram isso para vocês? Ou não? Foi passado material de zoonose. Foi passado só material. Sim. Não falou nada que existem regras e procedimentos e leis que abrangem esse parâmetro. Falaram nada. Que eu lembro não, de lei, assim, eu não me recordo. Não. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem lá, você vê muito isso na internet, no Facebook. Tem um bebê lá no berço, aí o cara vem com um filhotinho de cachorro e coloca lá do lado do bebê. Ou então, o cachorrinho dormindo junto com o bebê no berço, e daí por diante. O que acontece, pessoal? É bom que a criança tenha um animal de estimação? Claro que é saudável tanto para a criança, quanto para o animal, quanto para os pais, para todo mundo é saudável. Desde que algumas regras sejam observadas. Por exemplo, existe uma idade mínima para que a criança tenha aquele animal. Ou seja, depois que a criança tomou todas as suas vacinas, está naquela faixa etária de 1 ano e meio, 2 anos de idade, ela já tem resistência suficiente para caso esse animal venha a ter contato com ela, ela tenha uma resistência. Então, isso é prioritário. Você vê muitas vezes fotos na internet da pessoa, o bebê está no berço, lá um bebê recém-nascido, e um cachorrinho também que é recém-nascido, e os dois dormindo junto, e o pessoal vai lá e posiciona, faz foto e tal. Isso é preocupante, porque aquele animal, ele veio com patologia, e a criança também. Nenhum dos dois tem um sistema imunológico reforçado em relação a isso. Então, pode haver uma interferência, sim, pode prejudicar tanto a um quanto a outro, né? Não é aconselhável que se deixe filhote lamber boca de ninguém, né? Boca de ninguém. Nem do adulto, nem da criança. Isso é regra, tá? Animal, geralmente, ele gosta de expressar a sua forma de querer lambendo. Mas você pode dar a mão para ele lamber, pode dar o pescoço para ele lamber, ele não pode lamber diretamente seus olhos, sua boca, né? Ou outras partes que tenham contato mais significante. Isso não pode acontecer, nem para a criança, nem para o adulto. Tem patologias que se transferem de um para o outro, verminose, por exemplo, né? E isso tem que ser impedido, evidentemente. Por mais que tanto um quanto o outro seja vacinado, é importante que esse tipo de contato não exista. Bom, nós vamos começar para a cabeça, então eu coloquei uma definição, ó, a cabeça do cão está frequentemente envolvida em traumatismos ou por acidentes ou brigas. A posição dos vasos subcutâneos dessa forma é importante nesses casos. A reparação cirúrgica de lesões cutâneas é uma ocorrência comum dos danos dos olhos, orelha, boca, incluindo língua.
não são incomuns, porque eles mesmos brincando entre eles, eles mordem uns aos outros, transferem saliva, transferem fluidos, e isso também pode transferir doenças. Existem cães que têm predisposição, por exemplo, o labrador, ele tem predisposição a ter problema de orelha, ouvido, ter dor de ouvido, ter fungos na orelha, então o tratamento tem que ser feito, a higienização tem que ser feita bem assiduamente para que isso não se desenvolva, né? Outra coisa, se o animal é muito claro e ele fica exposto ao sol, ele pode desenvolver conjuntivite ou irritação qualquer uma referente ao sol. Aí começa a escorrer, lacrimejar. Você tem que colocar colírio nos olhos do animal. Tá? Então, eu tenho uma cachorra, minha cachorra é branca. Se ela fica muito tempo exposta ao sol, você tem que recolher ela e deixar ela dentro de casa. Por quê? Porque o olho dela fica vermelho, tem que estar pingando colírio. E ela não gosta nada que fique pingando colírio nos olhos dela. Mas nós temos esse cuidado, né? Toda vez que ela volta do sol, a gente vai lá e pinga colírio, porque ela é muito branca e ela pode desenvolver conjuntivite, inclusive. Aí ela desenvolve conjuntivite, vem para dentro de casa, você pega ela no colo, pronto. Então, tudo isso tem que ser pensado. Bom, a língua também pode sofrer queimaduras ou eletrocução. Cachorro lame de tudo. Os dentes podem ser danificados por traumatismo, mastigação excessiva, corpos estranhos. Existem animais de grande porte que, em vez de pegar lá uma meia do seu sapato e brincar, ele engole a meia inteira. Aí tem que passar por um processo cirúrgico, tá? Vale a pena lembrar que os orifícios oral e nasais fornecem fácil acesso a patógenos ou antígenos em excesso. Então, é aquilo que nós tínhamos comentado. Temos aqui um animal bonitinho, ó. Pode ver que é um animal de bom porte. E aqui é a parte dele que nós vamos estudar primeiramente. Então, nós vamos pegar os principais pontos, geralmente na região superior. Vou dar um exemplo para você. Quando o cachorro é muito novo, ele bate muito a cabeça. Ele vai atravessar uma porta, ele está desorientado, ele está correndo, ele bate a cabeça na porta, nos armários. É até estranho, mas é um processo normal do desenvolvimento deles. Ele é tão desajeitado quanto um bebê quando está começando a caminhar. Cai mesmo, bate a cabeça mesmo, tá? Você tem que ficar sempre atento e procurar evitar, porque isso também pode trazer trauma. Não tem diferenciação para a gente disso. Eu já peguei o caso de um animal, o nome dele era Enéas. Ele tinha epilepsia. Se você estressasse muito ele, ele tinha convulsão. Então, olha só, como é uma coisa muito parecida com o ser humano. Então, do nada, assim, a gente estava se torcendo todo, você lá continha, daí a pouco ele estava bem de novo. Não durou muito, veio a falecer, lógico, porque ele tinha muitos problemas, mas era um animal que tinha epilepsia. Nós vamos falar principalmente da parte diagnóstica, né? Então, nós temos a imagem aqui, vou ter o arco zigomático, como o ser humano tem, vou ter linha temporial, vou ter os forames, ó, forame infraorbital, se eu tenho infraorbital, vou ter o supraorbital e assim por diante, tá? Nosso querido colega aqui, ó, também tem aqueles pontos que nós vimos lá na parte anterior. Nós vamos também ver os pontos principais dele aqui, a segunda região parietal, região temporal, não muda em relação àquilo que nós vimos em anatomia geral de humanos, tá? E essa é a arcada óssea dele. Se nós tivéssemos regularmente dentro da instituição, nós teríamos muito material para trabalhar dentro da FACVEST. Temos lá laboratórios de grandes animais e pequenos animais, onde daria para nós estudarmos toda essa parte óssea aí, e quem sabe até pegar algum material, levar para o laboratório veterinário e radiografar, para depois podermos analisar as imagens, né? Como nós não temos isso no momento, nós vamos ter que ficar na base dos atlas de anatomia mesmo. Então, face orbital, fossa do saco lacrimal, cães também choram, tá? E assim por diante. O que nós vamos fazer agora? Opa, deixa eu sair aqui dessa imagem. Vou pegar.
essa imagem aqui. Continuam vendo aí? Continua aparecendo para vocês a imagem? Sim. Sim. Tá travando hoje o computador pra caramba. Bom, então nós temos aqui animal, né? Isso aqui a vista ínfero superior. O animal lá, a incidência do raio foi super inferior, mas a visão que eu tenho é ínfero superior. Então eu consigo ver todo o processo dele. Eu coloquei a imagem aqui em lateral para poder visualizar, mas consigo ver os forames aqui, ó, né? E todos os processos que eu preciso do zigomático, mandíbula, né? O processo do palato dele, ó, tudo certinho, tá? Então, eu consigo visualizar todas as estruturas num raio-x convencional. Estou falando de raio-x convencional, nem digitalizado ele é, tá? Quando ele é digitalizado, nós temos ainda evidências melhores ainda. Em relação ao posicionamento, temos 3 pessoas aqui para fazer a radiografia de um único animal. O animal está em decúbito lateral, tenho 2 pessoas tracionando os membros inferiores e uma segurando a parte do crânio do animal, a cabeça do animal. Provavelmente uma radiografia de abdômen, né? Então, eu estou fazendo esse tracionamento. Esse suporte que nós vimos aqui é um conforto que nós utilizamos para fazer a extensão de um animal de grande porte. A incidência do raio aqui é ínfero superior e o raio vai incidir na região abdominal, ou então no tórax do animal. No caso aqui, nós temos o tórax, porque eu consigo ver aqui a ponta do focinho dele e o ângulo do antebraço dele aqui, juntamente com o braço, tá? Decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito ventral. Professor, mas esticar o animal assim não machuca? Esse tipo de posicionamento para o animal, apesar de nós não podemos forçar muito, o animal suporta normalmente, porque ele fica assim, muitas vezes, na hora que ele está em leito, tá? Então, vou fazer uma incidência da pata do animal, ó. Faço a contração, a distanciamento do crânio dele, ponho a pata sobre o chassi. Se for necessário, posso passar uma fita ou segurar a ponta, a parte distal, dependendo da região de interesse. E essa incidência é anteroposterior, tá? Anteroposterior. A incidência do raio vai entrar aqui, vai sair do outro lado da pata do animal. Pessoal, o que nós vamos ver hoje é praticamente isso. Nós vamos depois trabalhar passo a passo as técnicas de posicionamento. Eu quero lembrar que a incidência do raio é a mesma, quantidade de radiação também é a mesma, não muda nada. O que nós vamos aprender aqui é um pouco de anatomia, de contenção e interpretar essa imagem que nós vamos ver em raio-x convencional desse animal. Tem ultrassom? Também tem ultrassom, mas como nós já estamos adiantados no semestre, nós vamos ver principalmente aquilo que nós já acordamos: animais de pequeno porte, caninos e provavelmente felinos. Dúvidas? Tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, então. Eu vou postar esse material para vocês da melhor forma possível e aí nós vamos nos falando. Até semana que vem eu vou ter uma posição se a aula de vocês vai iniciar mais cedo ou mais tarde. Espero que também semana que vem nós já tenhamos uma posição, essa semana ainda, referente ao estágio de vocês, tá bom? Ok.